E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês, pessoal? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Hoje nós iremos entrar num tema novo, um tema importante também para a sua matéria, que é nada mais, nada menos que história. Olha só, você está falando de história, meu filho, seu curso é de história, por que você falou que o tema novo é história? Porque o nosso tema novo todo dia é sobre história, porque o nosso curso é sobre história e nós estamos estudando aqui no nosso CHC para concurso vestibular e também você, pessoinha do pré-militar. Então, meu aluno, minha aluna, hoje, como eu falei para vocês, entraremos num tema novo, né? Um tema onde você tem que saber, né? Você já estudou isso na sua escola, ou está passando isso pelo seu cursinho, ou se nunca viu isso, a primeira vez está vendo agora, por curiosidade, ou também porque quer prestar um concurso, não sei o seu motivo. Então, vamos falar um pouco desses caras aqui com esses outros caras aqui. Quem que é esses caras aí, professor? Você não escreveu nada, como que eu posso saber? Não vai saber ainda, porque vamos começar primeiramente a nossa ladainha. Na nossa última aula, nós falamos sobre o quê? Sobre isso mesmo que você falou, expansão marina. Muito bem. Então, na nossa aula hoje, nós iremos falar sobre outra coisa. Mas o que é essa outra coisa? Fale, por favor, calma. Nosso CHC, nosso curso de História completo para concursos e vestibulares e também pré-militar. Vou falar para vocês o e-mail. O e-mail é historiacomp1@outlook.com. Então é isso que nós vamos estudar hoje? Não. Porque você é um aluno novato, você deve estar achando que nós iremos estudar historiacomp1@outlook.com. Não. Para você, meu aluno novato, e o aluno antigo já sabe que historiacomp1@outlook.com é o nosso e-mail para que você possa mandar sua dúvida, sua curiosidade, sua questão, sua indagação, seu elogio, sua crítica e tudo mais a respeito de história e também a respeito do nosso CHC, tudo bem? Você pode desenvolver críticas sobre o CHC para melhorar mais ainda o nosso curso de História. Tá aqui, professor Alto, tudo bem? Como você pode observar. Nossa, gente, que cartaz bonito. O cartaz é muito lindo. O cartaz dá um novo olhar, né? Você vê nossas primeiras aulas, você que está acompanhando desde nossas primeiras aulas, você observa que primeiramente não tinha minha imagem, depois passou a ter e não tinha o cartaz. Depois veio um cartaz pequenininho, depois veio esse cartaz bonito e agora nós temos mais cartazes e tudo mais. E tem até chapéu aqui de boiadeiro, tranquilo? Então vamos lá. O Facebook está para que você possa mandar a sua mensagem. O relógio está aqui correndo com o tempo. O celular para mensagem, o 3291650267. Você possa mandar sua mensagem, caso você não esteja com a internet na hora. E o Skype, como eu já falei para você, estou lá de 5 da tarde até as 15 para 7 da noite. E, infelizmente, hoje, dia 1º de outubro, quarta-feira, se você está assistindo hoje esse vídeo, você sabe o que eu estou falando. Se assistiu depois, então desculpe. Mas hoje, infelizmente, eu não vou poder estar no Skype na parte da tarde, porque eu terei que levar terei um compromisso pessoal e infelizmente não estarei no Skype nesse horário. Tudo bem? Eu chegarei mais tarde. Mas o Skype para você adicionar, se você tiver, História com P1. Tudo bem? Não tenho um WhatsApp ainda, mas futuramente terei o WhatsApp, porque aqui onde eu moro não pega celular. Tudo bem? Então vamos deixar de lenga-lenga. Hoje, sei que é o conteúdo que nós vamos estudar hoje. Isso mesmo, colonização e introdução. Mas o que é isso em colonização e introdução? Colonização não foi uma coisa só, não foi. Eu consigo entender o que foi colonização, mas você tem que entender algumas coisas a mais, tudo bem? Para que você possa entender, quando eu estiver falando de colonização, conquista da América, parte de colonização, aí os casos espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e até os holandeses, você saiba mais ou menos o que é colonização. Porque quando eu estiver falando de colonização espanhola, caso espanhol, você deve estar perguntando, o que é isso?
O que é colonização de exportação? Colonização para exportação. O que é colonização para povoamento? Colônia de povoamento. Então você já saiba disso, tudo bem? E quais são as características principais da colonização porque do sistema colonial, para que depois, quando estiver desenvolvendo isso, a gente se sinta mais nossa ideia nos casos específicos espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e também holandeses. Cansei. Então vamos lá. Na colonização introdução, nós iremos falar sobre as características da exploração colonial. Nós vamos falar sobre as características. Iremos falar também sobre os diferentes tipos de colonização que tiveram na América. Não como nós pensamos, nós achamos, você acha que nós tivemos um único tipo de colonização. Mentira! É mentira, tá bom? Mentira, se você lê isso no livro, eu minto, tá bom? Eu bato o pé, ó, que eu falo que não é verdade. Nós tivemos outro tipo de colonização além da exploração, o povoamento. E o nosso famoso pulo do gato, né? O pulo do gato, como eu já falei para vocês, o Biscuit não está aqui para dar o pulo do gato, mas o pulo do gato são a parte mais importante que eu vejo que cai na sua prova recorrentemente. Cai todo dia na prova. Se tiver uma prova todo dia, toda hora, cai a mesma coisa. Tudo bem? Então você tem que focar nessa coisa. Por quê? Vamos deixar para errar questões dificílimas, né? Onde você é uma questão, claro que você está sendo preparado aqui para acertar qualquer tipo de questão, mas na hora lá o examinador pode te dar um balanço, você pode te dar uma pernada na hora lá com uma palavrinha, alguma coisa lá que pode tirar o sentido, o significado do que ele está perguntando. Aí, claro, nós somos seres humanos, estamos aqui para errar, né? Estamos recorrente ao erro, né? Ou eu também estou recorrente ao erro também. Mas vamos lá, vamos deixar de lenga-lenga e vamos falar sobre colonização. Eu vou falar sobre colonização, mas primeiro eu vou beber um copo d'água. Sair da água. No nosso copo verde de água, não significa que eu sou palmeirense, tá bom? Mas estou bebendo um copo d'água, um copo verde. A água está gelada, geladérrima. Porque eu pus uma água dentro de um vidro e coloquei no congelador. Não quero saber da água no congelador, professor. Fala, por favor, sobre a matéria da aula. Tá bom, pessoa nervosa. Já falei que você é muito nervoso, cara. Eu já falei que você é uma pessoa estressada. Pessoas estressadas não vivem bem. Calma, fica mais relax. Vamos falar primeiro da água. A água é boa. A água é uma coisa que você tem que beber a água, pessoal. Você bebe a água, você faz bem. Os médicos falam que você tem que beber água. Tranquilo? Para você se hidratar. Tudo bem? Então fique tranquilo, tá? Vamos beber água. Primeiro falar da água, copo verde, para não ser palmeirense. Mas, vamos lá. Colonização. O que eu quero dizer sobre isso aqui? Procura acumular metais. Pessoal, já falei sobre isso no nosso vídeo anterior, por isso que eu estou falando agora resumidamente. Mercantilismo, né? Processo político, né? Instituição política adotada pelos países absolutistas, né? A formação dos estados nacionais vão adotar esse método político-econômico chamado de mercantilismo. Tranquilo? Mercantilismo, qual que é a ideia? Quanto mais metais preciosos, mais poder tem o país. Nós já observamos isso, que Adam Smith vai dar uma ideia totalmente diferente disso, mas vamos focar aqui no mercantilismo, tudo bem? Então, a partir disso, pessoal, os países querem acumular mais e mais metais preciosos. Como eu já falei anteriormente, que as jazidas de metais preciosos na Europa estão começando a ficar escassas. E ainda mais com os entraves do mercantilismo, com as políticas adotadas, com os mecanismos adotados pelo mercantilismo, as coisas ficam piores ainda. Por quê? Cada país adota mercantilismo, o país que adota o mercantilismo, ele quer ao máximo ter o que? A característica, balança comercial favorável, ou seja, importar menos e exportar mais. Logo, se eu tenho vários países que estão adotando esse tal do mercantilismo, e quem quer importar de outro país? Não quer. Então você vai ter uma desigualdade, ou seja, os países eles querem ficar mais retraídos o máximo possível, né?
E o que irá acontecer? Este choque entre esses ideais do mercantilismo vai levar com que essas pessoas, uma ideia mercantilista, né, um país mercantilista, ele anula o outro país por causa dessas características do mercantilismo, beleza? E qual que é a solução para isso tudo? O Chapolin Colorado? Não! A solução é sair para o damado da colonização, tranquilo? É daí que a colonização vai ter essa importância na história, tranquilo, pessoal? Por isso as grandes navegações, como já falei, e tudo mais no nosso vídeo anterior. Ou seja, dominar mais áreas possível para eu criar o quê? Um mercado. E esse mercado girar em torno da metrópole, colônia e tudo mais e o mercado europeu. Beleza, pessoal? Tudo bem? Então, isso aí foi uma parte introdutória do que ainda iremos ver mais na frente. Tudo bem? Pulamos aí, mas iremos passar para uma outra parte que é chamada das características da exploração colonial. Então, quais são as características da exploração colonial? Você tem que ter uma característica para que isso ocorra, né? Primeira coisa, ser complementar. O que eu quero dizer como ser complementar? Satisfazer os interesses da metrópole. Ou seja, o que é satisfazer os interesses da metrópole? Produzir aquilo que a metrópole não tem. Olha só, pessoal, aqui nós teríamos uma coisa importante para dizer. Quando a colônia ela produz só coisas que a metrópole não tem, o que isso quer levar? O que isso quer dizer? Quer dizer que você não quer que a colônia desenvolva um mercado interno. Por quê? Se a colônia desenvolve um mercado interno, eu favoreço o quê? A concorrência com quem? Com a metrópole. Tranquilo, pessoal? Então, a colônia só serve, na verdade, entre aspas, para esse tipo de complementação do mercado da metrópole. Beleza, pessoal? Não existindo, de fato, um mercado interno, vai ser de todos os modos repudiado a formação de mercado interno para que não haja essa concorrência com a colônia. Abro um parênteses aqui para vocês. Por favor. Como já falei para vocês, a história não pode ser generalizada. Quando a gente fala que não houve mercado interno, não existiu um mercado interno nas colônias, principalmente quando a gente fala do caso brasileiro, isso é você andar numa estrada de ovos. Por quê? A qualquer momento, isso pode quebrar. Olha só, pessoal. Eu tenho pequenas propriedades, eu tenho grandes proprietários, que é a característica dessas colônias, né, da maioria das colônias, é ter grandes propriedades de terra, tranquilo, para produção. Só que eu tenho pequenas propriedades também. Essas grandes propriedades, claro, a maioria, 100%, né, vamos dizer 99%, está ligado para a exportação, tranquilo? Desse material, desse produto. Só que, pessoal, nós temos pessoas que moram aqui, né? E essas pessoas, elas precisam comer, elas precisam de matéria-prima para confeccionar alguma coisa de uso próprio. O que eu quero dizer com isso? Claro, você exportava para a metrópole muita coisa que vinha da metrópole saía daqui. Tranquilo? Você comprava coisas da metrópole que eram daqui, mas você tem esse tipo de mercado interno colonial também, no caso brasileiro, tranquilo? Mas isso é corrente de alguns historiadores, de alguns pesquisadores. Eu também sou adepto também dessa corrente, que eu tenho a característica base, que é um mercado voltado para a exportação, mas eu também tenho um mercado pequeno, interno, ainda como eu posso dizer, não desenvolvido ao tanto para que eu consiga produzir alguma coisa melhor para o país. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Mas eu tenho esse resquício de mercado interno. Tranquilo?
Isso é ideia minha, isso é ideia minha não, né? Ideia de várias pessoas, mas é uma crítica que eu tenho para vários historiadores, vários livros que falam que a colônia, o único motivo dela é exportar. Ela só tem o mercado externo, não tem mercado interno. Eu não vou muito com isso, tudo bem, pessoal? Eu sou pirracento. Outra característica da exploração colonial, pessoal, é o chamado monopólio comercial. Ou seja, compra menos, revende mais. Olha só, como que isso é igual? A metrópole, ela compra com preços baixos, a burguesia comercial que está nesse sistema colonial, ela compra as matérias da colônia com preços baixos, né? Preços inferiores do que seria, e revende isso no mercado europeu e até mesmo para a própria colônia em preços altíssimos. Por que isso? Por causa do lucro, né, pessoal? O capitalismo. Beleza? Agora, eu sei que vocês já sabem disso, mas eu tenho que falar sobre isso, tudo bem? Porque vai ver que pessoas não sabem sobre essa diferença e nosso curso aqui, ele está aqui para ser completo, tá bom? Não sei pela parte. Se está faltando alguma coisa, por favor, mande e-mail para a História com P1, tá bem? Metrópole. O que é a metrópole? É o dominador, né? O dominador. É aquele que dita as regras. Essas regras sejam políticas, econômicas e tudo mais. A metrópole é aquela que vai ditar todas as regras das chamadas colônias. As colônias são o quê? As geradoras de riquezas da metrópole. Beleza? Um sistema muito importante é o chamado Pacto Colonial. A regra básica do Pacto Colonial, pessoal, é que a colônia só produz. O dominador não tem. Ou seja, só produz aquilo que a metrópole não tem. Ela só é uma economia complementar para a metrópole. Tranquilo, pessoal? Não permitindo o quê? Objetivos internos, objetivos autônomos, ou seja, a colônia ela se desenvolver autonomamente, com objetivos próprios. Eu quero desenvolver essa área aqui. Não, isso era proibido nessas colônias. Mas nós iremos observar que tudo isso que nós estamos falando aqui é característica das colônias. O quê? O que é colônia de exportação. De exploração, quer dizer, desculpe. Colônia de exploração, que nós iremos ver agora no nosso próximo slide. Por isso que eu já te falei, não tem só na América colônias de exploração. Mentira, mentira isso. Não existe colônia só de exploração, que a metrópole está ali só para explorar, para ser uma economia complementar, aonde você observa que não pode se desenvolver. Mentira, você também tem as colônias de povoamento. Olha só, eu nunca vi falar disso no livro que eu estudei, só tinha colônias de exploração. Olha só, novidade para mim. Não é novidade, pessoal. Isso não é novidade para você, porque você já sabe disso. Tudo bem? Quando eu estiver falando de Estados Unidos, você estudou sobre os Estados Unidos e viu por que eles conseguiram a independência, né? Isso nós vamos falar mais na frente. Mas vamos lá, vamos continuar. A primeira, ou seja, de exploração, colônia de exploração, é a mais comum que aconteceu na América, né? Exemplo aqui. Cadê o exemplo? Cadê o exemplo? Não pus o exemplo. O exemplo, Brasil, né, onde você vive, era uma colônia de exploração. Nós observamos que a característica dela é de ter grandes propriedades de terra, grandes proprietários, grandes latifúndios. E a sua economia, o seu mercado é voltado para quê? Para o exterior, ou seja, voltado para a exportação. Tranquilo, pessoal? Beleza? E mais aquelas outras características que eu falei anteriormente. E o trabalho? Outra nós, meio negócio errado. E o trabalho? É um trabalho escravo e indígena. Nós vamos observar que nas colônias portuguesas é adotado mais a escravidão de negros, né, vindo da África. E no caso espanhol, nós vamos observar tanto negro, mas também indígenas. Tranquilo, pessoal? Beleza? Não posso dizer também que na colonização portuguesa usaram os índios também, mas foi menos do que o espanhol. Tranquilo?
E o segundo, qual que é o segundo? A colônia de povoamento, né? São aquelas que têm baixos laços. O que eu quero falar dos baixos laços? Ou seja, os laços coloniais entre metrópole e colônia, eles são muito inferiores, ou seja, eles são muito mais fracos do que os laços coloniais da colônia de exploração. Por exemplo, nós observamos aqui nas colônias de povoamento, quem fez isso? Foi os ingleses, os franceses. Nós observamos que na era Stuart, como já falei para vocês anteriormente, você tem a chamada imigração do pessoal da perseguição, todo mundo lá. E para onde esse pessoal vai? Vai para a América. Nesse caso, pessoal, nós observamos que o sistema tentado se adotar pelas colônias inglesas e francesas, elas vão tentar pôr esse sistema em prática, só que elas estão fracas, tranquilo? Elas não estão ainda totalmente fortes para impor esses ideais, diferente do caso português e espanhol. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Então, esses laços coloniais estão fracos. Você observa pequenas propriedades de terra. Por quê? Nós observamos que na Inglaterra, a partir dos latifúndios, dos grandes proprietários, os pequenos ficam sem terra, não tem para onde eles ir, eles vão para onde? Para a América. Tranquilo? Formação de pequenas propriedades. E o mercado, a economia aqui, pessoal, muito importante, voltado internamente, tranquilo, para essas colônias de povoamento. Você observa a produção de manufaturas que vão ser mais para o interno também, não deixando também, sem deixar de falar de exportações, mas o mercado vai ser mais intenso, vai se desenvolver mais no mercado interno. E o trabalho em si era livre. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Deixa eu ver, deixa eu falar. Tudo bem. Agora vamos pular para o pulo do gato. Né? Vamos pular para o pulo do gato. O pulo do gato é de importante porque nós já temos 22 minutos e 16 segundos. Então eu vou beber uma água, tudo bem? É que eu posso molhar a garganta. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui então. O pulo do gato. O que é o CE? O que é o CE e o que é o CP? Colônias de exploração e colônias de povoamento. Eu abreviei porque eu estava cansado para digitar esses dados. Então eu pus CE e CP. Colônia de exploração e colônia de povoamento. Qual que é o pulo do gato que eu quero falar para vocês aqui, pessoal? Observamos que há diferentes tipos de colônias, né? Duas colônias de povoamento e colônia de exploração. Só que vai haver uma diferença maior ainda quando eu estiver falando de processo de independência dessas colônias. Por que você está falando disso? Olha só, atrelado ainda. No caso de colônias de exploração, você observa que a metrópole, ela que coordena tudo, ela que dita as regras, né, políticas e econômicas, ou seja, não vai ser desenvolvidos em hipótese alguma projetos, né, para ter usos próprios da colônia, objetivos próprios da colônia, para desenvolver um mercado interno da colônia, para que isso não ocorra uma concorrência com a metrópole. Beleza. Tudo bem. A colônia continua só no caso de exportação e submetida à metrópole. Tranquilo. Só que quando essas colônias começam seus processos de independência, pessoal, elas continuam dependentes dessas metrópoles. Óbvio, muito óbvio. Olha só, a colônia, pessoal, quando ela começa o processo de independência, elas não têm o seu poder político, administrativo e econômico desenvolvido à altura de se autossustentar e não depender de produtos de outros países. Elas estão super, hiper atrasadas, né?
Um caso muito importante, pessoal, é no caso da África. Quando nós estivermos estudando a história da África, nós vamos observar que a independência dos países africanos resultou a mesma coisa. Eles ficaram dependentes ainda de suas antigas metrópoles. Tranquilo, pessoal? Das suas atuais ainda metrópoles, entre aspas, tudo bem? Ou seja, a metrópole, uma visão específica, ela observa que eles querem independência. Você está tendo revoltas e não está conseguindo controlar essas revoltas. A metrópole, ela observa uma coisa. Tudo bem, vocês vão ficar independentes. Só que isso não é por acaso, pessoal. Isso não acontece por acaso. A metrópole, ela vê que, mesmo elas sendo independentes, essas colônias, elas continuam dependentes da metrópole. Tranquilo? Então, quando os processos de dependência ocorrem nessas colônias de exploração, você continua tendo a dependência dessas antigas colônias, agora países, sobre essas metrópoles. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tudo bem? Já na colônia de povoamento, você já tem uma mudança, outra coisa, uma coisa totalmente diferente. Por quê? Como eu já falei, colônia de povoamento, você tem um mercado interno, as pessoas foram para lá por causa de imigração e tudo mais, os países que pegaram a terra ali não tem condição de impor um sistema colonial forte. E o que acontece? Esse pessoal começa a se desenvolver, essas colônias começam a se desenvolver, conseguem instituir uma política administrativa e econômica forte, independente da metrópole. Ela não precisa se sustentar da metrópole em muitas coisas. E o que acontece? Quando essas colônias se libertam, elas conseguem se desenvolver normalmente sem ter que ser dependentes dessas antigas metrópoles. Beleza, pessoal? Isso é de muita importância quando nós estivermos falando de processo de independência dessas colônias. Tranquilo, pessoal? Seja no continente americano, seja no continente africano. Beleza? Vamos continuar. Outra coisa do pulo do gato. A cultura, de suma importância. Óbvio, irá acontecer. Os europeus chegam aqui, né? De mais nem menos, falam assim, meu Deus, esse pessoal não tem nada, eles são primitivos, eles não são civilizados, vamos lá levar a civilização para eles. A desculpa que vocês vão observar quando eu estiver falando de processo de colonização e expansão marítima, como eu já falei, a desculpa deles é o quê? Nós iremos levar a civilização aos outros povos. Nós vamos civilizar os outros povos. Os povos que forem bárbaros, agora com nossa presença, eles vão descobrir a modernidade, as coisas mais atuais. Eles vão ser agora civilizados. Ou seja, civilizados para essa época, pessoal, tem que ser o quê? Cristão. Tranquilo, pessoal? Seja não cristão, o cara não é civilizado. E você vai ter uma influência muito grande da igreja. A igreja vai ser um ponto fundamental para esse processo de civilização através dos jesuítas. Você vai observar através catequizar esse pessoal todo. Tranquilo? Aí você observa que, infelizmente, nós vamos ter a mutilação de várias culturas indígenas, porque, em alguns casos, você vai ser obrigado a impor a sua cultura e essas tribos vão ter que abrir mão de suas culturas tradicionais. Nós temos perdas gigantescas de material, de história dessas tribos por causa dessa dita civilização, a levada da civilização, né? Vários documentos canônicos indígenas serão queimados pela igreja e tudo mais. Mas o intuito disso é o quê? É uma empresa comercial. Mas a desculpa é o quê? É você ir lá e civilizar. Tranquilo? Eu não quero entrar muito em detalhes, mas um país hoje tenta fazer a mesma coisa, uma desculpa, entre aspas, né? Eu não vou falar desse país, mas ele fica muito ao norte do continente americano. Tudo bem?
mas eu não vou entrar em detalhes. Deixa isso para nós mais na frente, quando nós vamos discutir outras coisas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, essas culturas, você vai observar que os valores europeus estão acima de tudo. Então, sobrepõem tudo dessas culturas nativas. Tranquilo? Dessas culturas atrasadas. Outra coisa aqui, esse processo, vocês podem observar em livros ou se vir na sua prova, é a chamada transculturação. O que é a transculturação? É a troca de culturas. É a troca de culturas entre dois povos. Tranquilo? Mas só que um se sobrepõe. Tem hegemonia sobre a outra. Tranquilo? Nesse caso aqui, quem que teve a hegemonia? A cultura europeia. A igreja é de fundamental importância para esse processo. Beleza, pessoal? A igreja foi de fundamental importância. Você observará, pessoal, também que a igreja ela vai tentar manipular de todos os meios a educação, a visão, entendeu? As ideias, o intelectual, tranquilo? Como nós observamos através dos tribunais de inquisições, que haverá visitas de inquisitores, tranquilo? Proibir livros, né, que possam levar essas pessoas, o index, né, nós já falamos anteriormente, entre outras coisas. Só que nós observaremos que essa igreja, quando ela tenta levar essa civilização, a cristandade, né, a ideia do cristão, no caso de Roma, ela sairá um pouco do seu foco. Por que do seu foco? Nós observaremos que o padrão, entre aspas, será fora dos focos. Por exemplo, orixás dos africanos na Bahia vão se confundir com santos. Santos também americanos, americanizados, ou seja, a Nossa Senhora de Guadalupe, né? A Virgem de Guadalupe, que é a padroeira do México, que tem feições indígenas. Outro exemplo, Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, uma santa negra. Você observa que está saindo fora dos padrões europeus. Tranquilo, pessoal? Beleza? Mas você tem um ponto fundamental nesse caso aí da igreja para esse caso de colonização. Então, pessoal, chegamos aí fim da nossa aula sobre colonização e introdução. Espero que vocês tenham entendido e é de suma importância vocês entenderem isso aqui para que vocês possam entender depois os casos específicos e também para quando você tiver nos chamados processos de independência. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a colonização, a conquista da América, a colonização, o caso espanhol. Nós iremos falar do famoso descobrimento de Cristóvão Colombo, né? Eu acho que na última aula eu já falei alguma coisa sobre isso. Então, lembre, esse dito descobrimento que os livros didáticos trazem, tenha cuidado, tudo bem? Porque isso já está mais do que superado, que eles não descobriram o Brasil, não descobriram a América. Tranquilo? Consequentemente o Brasil também. Ok, pessoal? Então na nossa próxima aula espero vocês. Então, bye bye, tchau, tchau.